Bem-vindos ao Momento Empresa, o podcast que coloca os micro e pequenos empresários no centro das discussões, reconhecendo a importância desse segmento para a economia brasileira. Eu sou Denise Tavares, sua anfitriã, e juntos vamos explorar histórias, desafios e conquistas daqueles que são a espinha dorsal do nosso país. Agradeço aos nossos patrocinadores, DRE Metrics, um aplicativo financeiro, e a Mavia Cosméticos, que tem lojas e quiosques em todo o Brasil e oferece produtos de alta qualidade. Vamos ver a vinheta. Já pensou em ter uma franquia e faturar com um modelo de negócio super validado e lucrativo? A Mavia Cosméticos é pioneira em franquia de cosméticos capilares. Ganhadora de 2 prêmios como melhor produto de beleza da América Latina na categoria Inovação. Uma equipe dedicada para implantar, treinar e direcionar em todas as etapas do negócio. Lucre, espalhando beleza na sua cidade com produtos de alta performance. São 4 modelos de negócios diferentes: a Mavia Loja, a Mavia Afro, a Mavia Loiras e Quiosque. Qual desses você gostaria de saber mais? Clique e fale conosco. Está precificando seus produtos corretamente? Uma pequena diferença pode ser crucial para seu lucro. Com DRE Metrics, você calcula o markup de forma precisa, evitando prejuízos. Não subestime a importância de uma boa precificação. Baixe o DRE Metrics e garanta a lucratividade do seu negócio. Hoje nós temos o prazer de receber Márcia Almeida, empresária de um ateliê de costura criativa, Artes Mil. E é uma grande honra recebê-la, né? Muito obrigada por você vir, tá? E a gente quer te conhecer um pouquinho mais aí, a sua história da sua empresa. Me conte aí, Márcia, por favor. Conto tudo, não vou esconder nada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, Denise, a oportunidade. Estou muito feliz e hoje nós vamos conversar à vontade. Muito bom. Me chamo Márcia Almeida, tenho 42 anos, sou casada, tenho um filho de 9 anos, sou graduada em gestão logística e alguns cursos da área administrativa e financeira. Minha experiência profissional foram mais de 20 anos dentro desse setor, certo, administrativo e financeiro. E isso me deu uma ajuda, né? Me deu um direcionamento, um norte para você para seguir. que eu seguisse. E assim, deixa eu falar um pouquinho da questão do artesanato em mim. Isso eu quero que você conte, porque essa área é uma área maravilhosa. Sim. Né? Onde a gente tem vários desafios, sim, né? Muitos desafios, muitos. Né? E muitas questões a se adaptar também nessa nossa realidade do momento. Então, por favor. Olha, eu não sei quando foi que o artesanato entrou em mim ou foi eu entrei no artesanato. Mas desde pequena eu sempre gostei de fazer coisas, construir coisas. Era o aniversário de um amigo, eu tinha até a possibilidade de comprar um presente, mas eu preferia confeccionar. E dentro dessa confecção eu já passei por várias coisas, como caixas. Hoje chama-se de caixas cartonadas, né? Mas certo, uma caixinha embaladinha, bonitinha, com papelzinho legal. Já passei pelo crochê, já passei pela pintura de tecido, já passei por bolos fakes ou bolos cenográficos, né? Que de vez em quando eu ainda faço, um amigo pede, poxa, é meu aniversário de meu filho. Faço. Então, essa veia que eu enxergo em mim, criativa, ela vem há muitos anos atrás. O que foi que aconteceu? Durante o período da pandemia, a gente percebe, né, é notório que houve um processo muito difícil, principalmente no âmbito emocional e psicológico. Certo. Eu sempre tive vontade de ter algo meu, de empreender. De empreender. Isso. Então, juntou essa veia criativa que eu sempre tive, que eu sempre enxerguei, com a necessidade de um olhar de realizar um sonho, realizar algo meu. Juntamente com outras coisas, a questão familiar, tá mais próxima do meu filho. Aí foi que veio a ideia do ateliê de costura criativa. Eu respirei a questão da costura desde a infância. Minha mãe, minhas tias, todas costuravam. Mas costura de roupa nunca foi minha paixão. Sim. Então eu peguei a questão da costura com aquela veia criativa. Não, eu preciso desenvolver algo. E assim nasceu o ateliê. Ai, Artes que Mil. legal, muito lindo. Eu sou uma cliente, né? Sim. Sua fã, né?
porque suas peças são realmente de muito detalhe, de muito primor, né? Mas me Obrigada. conta, assim, como é que foi esse início, como você começou, né, a Arte Meu. Olha, Denise, o empreender, ele é desafiador. Muitas vezes a gente vê ideias aí em redes sociais, pessoas querendo vender cursos, vender, poxa, compre isso e você vai ganhar X. Pronto, é mentira, é balela. Você tem que passar por todo o processo de crescimento. E o processo de crescimento acontece o quê? Ele dói. E ele dói muito. E é com o tempo. Isso, Com o isso, tempo, isso. né? Hoje mesmo, quando eu observo a primeira peça que eu criei, Sim, eu vou dizer a primeira peça vendável. sim. Porque antes de eu ter a peça vendável, eu tive vários protótipos que eu fui tentando, testando. Então, tudo isso gera o que? Investimento. Então, tudo isso foi um custo que financeiramente eu não tive retorno. Mas eu tive a experiência prática Sim. do processo de construção, do processo de confecção, que melhor se adequa à questão do que eu faço, né? Então, eu precisei testar muito para poder Sim. saber que ia dar certo. Então, até eu chegar, o primeiro cliente que eu tive, que foi uma cliente que ela me pediu umas necessárias para o casamento dela, para das madrinhas. Muito Então, legal. eu estudei muito até chegar naquela necessaire. Naquele Naquele- modelo naquele ideal modelo. que você queria Isso, fazer isso. essa entrega, né? Isso. E quando eu cheguei naquele modelo ideal, naquele momento eu achei que eu estava pronta. Sim. Não, ali era só o início de muitas coisas. Então, comparado, isso foi em 2001, a experiência que eu tenho hoje, nossa, Muitos anos. muito. E a diferença, Denise? A diferença do primeiro que você criou Isso, até o que isso. você cria hoje, né? Isso. Então, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa testar, né? Para ver se Testar, testar, exato. tem que testar. Então, não adianta você vir com aquela ideia de que, poxa, vou fazer, você já vai fazer algo com perfeição. Ou que atenda nesse. Não vai não se engane, não. Então, é um caminho difícil. Eu não romantismo o empreendedorismo. Certo. Muito, muito bom. Não romantismo. Ele é difícil. Agora, ele é gratificante. Porque quando você recebe uma encomenda que você consegue entregar com eficiência, com eficácia, e que você recebe aquela mensagem do cliente, poxa, amei o seu trabalho. Gente, não tem dinheiro que pague. Essa é a satisfação. É a satisfação. Da realização de um sonho. Isso. Né? Desse sonho de transformar a vida do outro. Isso. Né, Márcia? E assim, Denise, dentro do processo do empreendedorismo, independente da área, né? Eu sou a área artesanal, mas eu acho que isso São todos. São todos. Eu tô falando de todos os tudo. empresários, né? E principalmente os pequenos. Isso. Dentro de todo o processo de empreendedorismo, tem coisas, um exemplo, dentro da costura, que eu não gosto de fazer. Mas o que é que eu faço? Eu coloco o amor. Eu tô falando de processo. Sim. De processo. Então, eu coloco o amor. Então, naquilo que às vezes eu não tenho tanta habilidade ou desenvoltura, ou simplesmente eu não me identifiquei, mas é necessário no meu processo de construção. Quando eu coloco amor, quando eu coloco dedicação, quando eu coloco força de vontade, ele sai perfeito. Transformado. Transformado. Aquele pedaço de tecido transforma numa necessaire linda. Sim. Não é? Sim. E a E sai costura, transformado. e a costura criativa nos dá essa possibilidade. Aquilo que você não enxerga utilidade, Sim. eu consigo transformar ele. Isso, é a criatividade, né? Desse artista, porque você é uma artista. A criatividade do empreendedora, porém artista. Sim. Essa criatividade, ela transforma, porque você consegue enxergar uma necessidade não declarada daquele cliente. Sim. Você consegue enxergar, né? E eu vejo isso por conta do que a gente já viveu. Sim. Né? Que eu já tive essa experiência de comprar suas peças. E quando eu recebi, realmente, para mim, foi Quando eu recebi, foi vamos dizer, uma experiência muito agradável. Uma experiência que me deixou muito feliz. Gerou boas memórias. Gerou, exatamente. Sim. Isso aí, Márcia. E quando a gente consegue, Denise, atingir de forma positiva a vida do outro, a nossa vida também faz diferença. Muito bom.
Me conta agora sobre a parte da tecnologia. Como é você, nesse momento que a gente está vivendo, né, de uma geral, né, de inteligência artificial, e tudo se transforma, e tudo, né, a gente consegue mudar rapidamente tudo. Como é esse seu trabalho, né, esse seu produto dentro desse mundo que a gente está vivendo? Denise, às vezes assusta, Assusta. porque a mudança é muito rápida. Então, muito se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Então, muitas vezes está uma tecnologia, uma determinada tecnologia no auge. Aí, Isso. quando é no outro dia de manhã, ela já não serve mais. Você já tem que estar atualizado em outra. Então, o que é que eu sempre faço? Uma das coisas é observar outros empreendedores da Sim. minha área. Porque assim, como eu sou pequena, eu sou o marketing, eu sou o financeiro, eu sou o tudo da Sim. empresa, né? Então, eu que movo a empresa. Então, eu tenho que estar antenada, muitas vezes, em quem está um passo à frente. Eu falo em relação à construção de processos, em relação a outra pessoa, ela já tem familiaridade com outras tecnologias que eu ainda não tenho por conta da minha estrutura. Certo. Mas como uma frase que eu vi no Sebrae, na parede lá, né? Pense grande. Isso aí. Você pode ser pequeno como for. Na verdade, você não deve se enxergar pequeno. Mas que você se enxergue pequeno pela estrutura que você tem, pela limitação em questão de faturamento. Mas pense grande. Muito bom. Porque é o pensamento grande que vai lhe mover. Então, um exemplo mesmo. Em todo o processo meu de produção, eu estava terceirizando o bordado. O que foi que eu fiz? Eu adquiri um maquinário novo, que ele faz uma aplicação, semelhante ao processo do bordado. Certo. De uma máquina de recorte, que vai dar um diferencial para mim nas minhas peças. Antes você terceirizava. Isso, antes eu terceirizava. Tá. Porque como a gente é pequeno, Tá. muitas vezes a gente tem vontade de adquirir maquinários, mas a questão financeira impacta diretamente nisso. Isso. Porque não adianta, algumas pessoas já me falaram, poxa, Márcia, compra uma máquina de bordado. Mas uma máquina de bordado para me dar qualidade nas minhas peças, uma máquina de um valor que não seja alto, ela não vai me dar o resultado. E o tempo de investimento que eu vou ter que gastar para aprender a manusear aquela máquina, e tudo isso é investimento de tempo, de tudo. Então, quando eu iniciei e optei pela terceirização do bordado, é porque a qualidade do bordado desse meu parceiro faz toda a diferença em minhas peças. Sim. Como eu tive a possibilidade de adquirir um maquinário que o custo dele não foi tão alto, que também vai me dar um diferencial, eu fiz a compra desse maquinário. Sim. E como o que é, vamos dizer, essa máquina, ela tem uma estrutura que é rápida, que faz o bordado rapidamente. Sim, né? sim. Como ela é computador? Me explica como é que funciona essa máquina que você está falando, que vai te dar uma agilidade. Certo. Como eu te falei, né? Eu já passei por vários processos dentro da questão do sonho de ter algo para mim, mas sempre voltado para o artesanato. Quando eu ainda era CLT, eu fiz a aquisição de um maquinário semelhante a este que eu tenho hoje, para poder fazer um trabalho específico com toalhas escolares. Certo. Então, a máquina recortava, né, no tecido o nome, por exemplo, Denise, e eu aplicava na toalha. Certo. Só que eu não consegui administrar as duas coisas ao mesmo tempo, então eu acabei me desfazendo da máquina. Então, o conhecimento operacional da máquina eu já tinha. Certo, entendi. Então, o que foi que eu fiz? Poxa, eu tenho conhecimento operacional desse maquinário. Eu vou adquirir ele para fazer uso agora. Só necessita do computador, né, que é o notebook, e o conhecimento que eu já tinha. E também o material, a matéria-prima para poder usar, ela também é de um custo baixo. Então, me dá tudo isso é estudo, você tem que analisar tudo. Isso, você tem que fazer o custo-benefício de tudo. Então, eu consigo fazer o uso desse maquinário, fazer a aplicação dessa nova técnica nas minhas peças e gerar um valor agregado muito maior do que se eu comprasse uma máquina de bordado. Sei. Da qual eu não saberia usar, eu teria que estudar para poder conseguir usar o maquinário. Sei, entendi. Então, falando de custo-benefício, como é
Márcia, para você definir o custo das suas peças, que é também um outro desafio. Sim, Você definir o custo para você colocar um markup para fazer a venda, sim. né? Como é que você chegou a definir, como você conseguiu quantificar esse custo das suas peças? Veja bem, Denise, como eu te falei, a minha experiência, né, Na área financeira, na área financeira. Então, quando eu iniciei o ateliê, eu pensei que eu já estivesse pronta com relação a essa questão financeira, por eu conhecer esse meio, né, a questão toda. Mas o que é que Márcia não sabia? Aplicar a minha realidade. Certo. Então, foi um desafio muito grande. Eu tive uma consultoria que para mim eu digo que foi um divisor de águas, onde eu consegui entender a necessidade da precificação. Certo. Até assim, um pedaço de linha que eu use, eu preciso precificar. Então, se a precificação ela não estiver correta, pronto, você pode ter sucesso, entre aspas, financeiro durante um certo tempo, mas vai chegar um tempo que a empresa não vai aguentar. Isso, você começa a Isso. trabalhar, não consegue ver onde você está tendo Isso. problema, porque você não apurou devidamente o seu Isso. custo, você coloca um markup que, na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Outra coisa, Denise, que eu acho muito necessário, né, ser falado, é com relação à separação de conta bancária pessoal e de empresa. Sim, Muitos, é outro ponto. muitos empreendedores caem nesse engano. Uhum. Acha que consegue administrar uma conta com as coisas pessoais e as coisas da empresa. São 2 conselhos que eu dou em relação a essa questão da estruturação e planejamento financeiro, né, da empresa. É você se formalizar, né, como MEI, Isso. e você ter uma conta, ter tudo separadinho. O que é da empresa, o que é pessoal, é pessoal. Porque se você não fizer isso, você se perde. Por mais organizado e controlado que você seja, você precisa separar e entender que são 2 coisas totalmente diferentes. A precificação, ela é algo determinante Sim. no sucesso do negócio. Se nós não tivermos isso bem alinhado, com o markup definido Sim. corretamente, principalmente, né, Márcia, você da área financeira, você sabe que precisa ser feito um DRE, apurar a taxa de administração corretamente, porque muitas vezes sua taxa é lá em cima, você tem um custo, um custo de despesas fixas alto, e você precisa entender que esse custo ele precisa ser repassado, ou não, ou reduzir o custo. Mas é preciso conseguir enxergar essa taxa de administração, que eu vejo crucial também. Então, você como financeiro também, que trabalhou muitos anos nessa Sim. área, acho que você fez muito bem, né? Você definiu muito bem a sua taxa, né, de administração, porque é uma empresa enxuta, né? Sim. Me fala um pouquinho aí sobre como é essa sua estrutura, vamos dizer, da sua empresa. Eu estava funcionando na minha casa, né? Certo. Eu desmontei um espacinho em casa e montei lá o meu ateliê. E eu tive a grata surpresa. Então, como eu estava em casa, o que é que eu fazia? Eu coloquei junto com a consultoria financeira, né, os custos, ficaram todos bonitinhos ali, direitinhos. Mas tinha coisas que juntavam, um exemplo. A energia era da minha casa. A internet Você tem que ratear. era da minha casa. Uhum. O espaço físico era da minha casa. Então chegou um ponto que eu fiz assim, não, eu não consigo, até em questão de administrar, Denise, tudo dentro do universo. Do universo de casa, De né? casa. Doméstico ali. Aquilo ali já não estava me fazendo bem. Certo. Então, eu pedi direção a Deus e eu fui contemplada com um espaço para eu trabalhar. E nesse espaço eu tenho os custos, né? Tem um custo de energia, tem um custo de água. Agora está tem um custo de dividido. Isso. Então, isso já melhora. O seu entendimento, entendeu? O seu entendimento. Muitas coisas mesmo que o pequeno, como eu já, mesmo tendo experiência dentro do financeiro, mas eu já confundi dentro da precificação a diferença entre mão de obra e lucro. Uhum. É uma coisa que eu vejo que muita gente confunde. Porque o que é que a pessoa faz a conta? Eu vendi R$1.000, eu tive o custo de 500, então meu lucro é 500. Não é assim. Não é assim. Mesmo. E as pessoas precisam procurar
Entendimento. Quantificar mesmo. Quantificar os custos. esmiuçar. Exatamente. É o que eu disse. Um pedacinho de linha, no caso da costura. Ah, se você faz doce. Gente, você tem que calcular 10 gramas de chocolate granulado. Isso aí. Você precisa colocar tudo ali. E é bom você fazer tudo isso enquanto você ainda é pequeno. Porque você consegue enxergar Isso, de forma mais clara. mais clara Então, se o você seu preço. tá conseguindo gerir o pequenininho, então quando você tiver grande, você não vai ter grande dificuldade. Claro, os desafios serão maiores, mas a base tá ali. Então, é importantíssimo essa questão de você buscar sobre a precificação certinha. O Sebrae tá aí, tem muitos cursos, muitas coisas que você... Consultorias. Muitas consultorias. A consultoria ela é importantíssima nesse momento para ajudar o pequeno se você abrir, seguir as consultorias. Você abrindo a página do Sebrae, gente, tem consultoria para todas as áreas. É isso mesmo. Então, hoje, o conhecimento está disponível para todo mundo. Você precisa buscar. Isso. Na questão da formação da precificação, Sim. às vezes há uma dificuldade para quantificar os detalhes, né? Sim. Por exemplo, você hoje, para você fazer um bolo, né? No caso de um bolo, Sim. você tem que fazer uma receita, é uma ficha técnica, Sim. né? A precificação, quando você chega lá o valor do custo, você vai precisar pegar a receita, gerar aquele 500 gramas de farinha de trigo. Aí você vai ter que ver o valor do quilo, dividir por quantidade que você vai 1.000, usar depois naquela colocar receita. 500. E assim você vai o ovo, por exemplo. Então, o que vai diminuir aquele custo ali? É quando você compra bem Sim. seus insumos. Sim. Você compra numa quantidade maior, você consegue comprar bem e você consegue diminuir aquele custo. Sim. A precificação, muitas vezes, é um desafio para o pequeno. Sim. Para poder chegar a esse número lá adequado, né? Sim. Mas falando agora, Márcia, de marketing, eu vejo, né, nas redes, te acompanho, te sigo, né? Você é uma blogueirinha. Eu gosto muito de tudo que você publica. Você que faz mesmo o seu Instagram, que você faz sua rede, você publica. Como é o seu dia a dia aí Porque, como você falou, o pequeno ele faz tudo, né? É isso. Me conta aí como é essa sua rotina das redes sociais. Olha bem, o segredo é constância. E todos os dias eu tenho uma prova disso. Sim. Que você não consiga postar todos os dias, mas que você crie um calendário, que você crie uma programação de publicações. Se você conseguir fazer isso, você faz isso semanal, quinzenal, mensal, o que tiver dentro da sua realidade. Mas aquilo que não é visto, não é lembrado. Uhum. O meu Muito marketing... bem colocado. O meu marketing está nas redes sociais, Certo. que é no Instagram e no WhatsApp, né, que é a ferramenta de comunicação. Eu estou tentando migrar em outras redes. Certo. Só que a minha capacidade ainda é limitada por conta de eu executar todas as funções. Mas eu digo a você, Denise, o que você colocar lá, ou no Instagram, ou no Stories, ou no status do WhatsApp, tenha certeza que os clientes veem. E se você consegue gerar desejo por aquilo que você vende, você vai ter sucesso. Isso mesmo. Claro que assim, não é algo mágico. Não, algo ao longo do tempo. Você precisa ter constância. Você tem que estar ali, ó. E você quer ver uma coisa que me surpreendeu? Assim, eu não sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa bastante comunicativa e tal. Mas às vezes eu me sinto um pouco... acuada, eu não me vejo blogueirinha, não me vejo blogueirinha. Mas todas as vezes que eu me coloco neste papel de blogueirinha, ou seja, que eu boto a minha cara na tela, tem sucesso. Eu fiz ultimamente uma publicação de uma peça em que eu tive um alcance que eu nunca tive em nenhuma das outras publicações. Simplesmente porque eu apareci. Então, quem é sua empresa é você. Então, se você, às vezes, você é tímido, gente, treina na frente do espelho. E testar. E aquela coisa, o que não é visto, não é lembrado.
Isso É uma série de tentativas e você erra e acerta, e você grava e você não gosta, e você regrava. E gravar é um desafio, né, É Márcia? um desafio. E você sozinha, pense aí. Mas, como eu disse, o empreendedorismo é um processo muitas vezes doloroso. Mas se tá doendo, é porque tá dando certo. É porque a gente tá tendo evolução. Você vai ter uma série de altos e baixos, de conquistas, de derrotas, mas tudo isso faz parte do processo. Faz parte. E a gente precisa ter também a resiliência. Sim. Porque você precisa ter paciência com tudo, Sim. né? Porque não é nada de um dia para o outro, é ao longo do tempo, você com incremento de recurso, o recurso financeiro, o tempo, o seu tempo, a sua, vamos dizer, o seu treinamento. E tudo isso é um tempo. Requer o tempo, né, para que você consiga ter o resultado. Esse engajamento da rede social, você me diz o que sobre o engajamento mesmo? A captação de clientes. Olha só, dentro da minha realidade, Denise, o que está funcionando para mim hoje, além das publicações, né, como a gente já falou aqui, é a questão de eu ter um produto de qualidade e você me indicar, o cliente me indicar para outras pessoas, o boca a boca. Existem alguns recursos dentro dessas redes sociais em que a gente faz um investimento financeiro para que tenha um alcance. Mas muitas vezes o pequeno não consegue fazer isso. Não tem um recurso Não tem para um começar. recurso financeiro para começar. Então, qual é o conselho que eu dou? Comece com o que você tem. Certo. Com os recursos que você tem. Porque se você for esperar, né? Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu atingir esse número de vendas, eu vou investir. Não. Você só tem você? Pronto. É a melhor ferramenta. Se joga. Se joga. Se Literalmente, se joga. É isso E mesmo. precisa ter essa veia empreendedora. Você precisa amar o que você faz. Esse eu acho que é um dos diferenciais. Sim. Você gostar muito do que faz. Porque aí o sucesso é uma consequência. Sim. Né? Sim. Me fala, você não tem funcionários, é tudo você que faz, né? Mas você também já teve essa experiência, né, com pessoas, com gestão de pessoas, que você já foi coordenadora em outra empresa que você trabalhou, né? Qual é o seu plano, né, para o futuro, né? Você pensa em estruturar melhor a sua empresa, né? Contratar funcionários? Me conta aí os seus planos para o futuro. Sim. O que acontece? Eu já vi que na minha área de costura criativa existe a sazonalidade. Certo. Um exemplo, eu tive uma venda que me surpreendeu no início do ano com materiais voltados à escola. Certo. Então, em momentos de grande demanda, eu necessito de um suporte. Certo. Okay. Então, eu tenho já uma pessoa que me dá um suporte em determinada fase do processo. Do ano, né? Isso. Por conta da sazonalidade. Isso, por conta da sazonalidade. Isso é uma coisa, você só aprende quando você vivencia. Certo. Então, um exemplo, estamos no mês de julho. Eu já estou preparando o material de volta às aulas de 2025. O ideal é que eu já tivesse isso pronto no início do ano. No início de 2024, eu já tivesse com todos os projetos para 2025. Então, a gente precisa sempre se antecipar. Tá. Mas vamos lá. O que é que eu estou vivendo hoje? Vivenciando hoje dentro do ateliê. Eu tenho uma capacidade produtiva limitada por conta do meu maquinário. Então, eu não consigo, um exemplo, absorver muitos pedidos. Porque como eu sou responsável pelo início, tenho um suporte sim, mas o início, ao fim do processo, está todo em minhas mãos. Então, o que é que eu estou migrando? O que é que eu estou vendo? Eu enxergando que pode ser melhorar feito, o processo, né? Melhorar o processo Certo. E me tirar dessa zona de conforto. Hoje eu estou com um espaço que me possibilita outras coisas. Uma dessas coisas é a administração de aula. E é uma coisa que sempre esteve internalizada em mim. Ensinar, eu costumo dizer assim, a matemática ela tem as 4 operações, né? O multiplicar, a soma, né? A divisão, a subtração. Eu entendo, dentro do meu contexto, que quem divide multiplica.
Então, eu estou enxergando uma possibilidade de negócio dentro da administração de aulas. Certo. O espaço que eu tenho hoje está me possibilitando isso. Você vai ensinar a confecção de peças, né? Isso. Você vai dar um treinamento Isso. sobre a sua arte, E né? já de fazer, existe né? isso. E já existe demanda para isso. Já existe. Eu só preciso me estruturar para Tá. que a minha administração tenha a Sim. mesma qualidade de que as minhas peças feitas. Márcia, você vai deixar de confeccionar as peças? Não, eu não posso deixar. Porque tudo isso faz parte do meu processo. Mas eu não posso deter esse conhecimento só para mim. E se eu estou enxergando uma oportunidade de ensinar, né, de multiplicar saberes, Sim. então é esse o próximo passo que o Ateliê Artes Mil está dando. Já estou Certo. me movimentando para isso. Me capacitando, buscando, pesquisando, para poder eu colocar isso em prática. Muito bom, muito bom. Márcia, eu queria também saber sobre qual seria, assim, para a gente finalizar, porque você é maravilhosa, sabe? Muito obrigada. Mas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, me diga qual o conselho que você daria para quem está começando hoje, tá? Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão se identificando, né, com a sua jornada de trabalho. É uma jornada que precisa, e a gente se identifica mesmo. Sim. Aí eu passo aquele problema que é igual a que você está vivendo. Então, a gente acaba, puxa, é mesmo. E as dicas, né, que são valiosas Sim. para quem já passou, né? Primeiro, eu queria saber um conselho que você dá e algumas dicas que você pode dar a quem nos está ouvindo. Na verdade, são algumas, mas eu vou tentar resumir. Tá. O primeiro é força de vontade e acreditar em você, na sua capacidade. Porque se você não acreditar em você, se você não se ama primeiro, como é que você vai amar o Exato. outro? Então, se você não acredita no seu potencial, naquilo que você é capaz, todas as outras coisas se invalidam. Agora, Márcia, momentos que a gente tem, assim, uma queda. Assim, Sim, sim. Não é, Márcia? Sim. A gente, puxa vida, será que eu sou mesmo capaz, né? Esses momentos, o que você diz? Qual é a dica que você dá para quem está nos ouvindo? Porque tem momentos que a gente passa, puxa, eu não sei se eu vou conseguir. Me diga, como foi a sua experiência nestes momentos? Olha, a gente aprende mais com os momentos difíceis do que com os fáceis. Então, a gente tem que pegar daquele momento difícil e você analisar, poxa, eu já passei por tudo isso. Isso que eu tô passando aqui agora é só mais uma etapa. Conhecimento, busca de conhecimento. É você buscar mesmo. Você tem que ir atrás, correr atrás, você quer, você colocar na cabeça. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. O Sebrae está aí. Existem infinitas consultorias, como a gente já falou. Consultorias e... Isso. Planejamento. Principalmente o planejamento financeiro. Porque eu digo que o financeiro é o coração do negócio. Se ele não estiver bem, todas as outras coisas, à medida do tempo, vão começar a apresentar sinais, né? A gente não tem cabeça. Não Quando tem, não tá tudo bem, a gente não tem cabeça, não né? tem cabeça. Essa é a verdade, né? Isso. Quando a gente não paga os boletos, né? Isso. Outra coisa... Não consegue pagar, não tá bom, né? Outro conselho, Denise, que eu falo, hoje em dia muitas pessoas enxergam o outro empreendedor que trabalha no mesmo ramo que você como um concorrente. Não é concorrente. Ele pode ser um parceiro potencial. Isso. Ninguém cresce sozinho. Entendeu? Converse. Ele pode ser um fornecedor. O seu concorrente pode ser um fornecedor. Pode. Inclusive, Né? eu vou dar um exemplo prático, né, que eu vivencio. Eu forneço, né, toalhinhas bordadas, as coisas bordadas. A menina do bordado, a minha parceira do bordado, eu poderia enxergar ela como uma concorrente. Mas ela não é, ela é uma parceira. Isso aí. Ela é uma parceira. Seu exemplo é bem... Isso. E a gente pode estar fechando parcerias em infinitas áreas que muitas vezes não tem nada a ver com você, mas você consegue correlacionar quando você pensa e você internaliza que você não cresce sozinho. Isso mesmo. Você precisa do outro para crescer. Então, que busque conhecimento, sabe? Seja disciplinado, seja resiliente.
Se você precisar recomeçar 1000 vezes, recomece 1000 vezes. Mas o maior incentivador é você mesmo. Isso mesmo, você acreditar em você mesmo. Você acreditar em você. E é difícil, viu, Denise, você chegar a ter essa percepção. É um processo. Sim, É um sim. processo. Muitas vezes as empresas, a gente começa um sonho, desenha um sonho, chega a ver que às vezes não é possível naquele momento. Mas a gente não deve desistir, Sim. né? Buscar aquele sonho, que aquilo ali não pode não acontecer naquele momento, mas acontece no momento seguinte, se prepara melhor. Então, vamos lá, fazendo um resumo. Planejamento, Sim. Gestão financeira, Sim. Rede de relacionamento. um network, Sim. identificar parceiros para poder seguir, né, como uma equipe, já que você é sozinho, Isso. né? E principalmente acreditar em si mesmo. Exatamente. Tá. O segredo está aí. A gente já falou, não é fácil, é altos e baixos, mas tenho certeza que você aprende mais com os momentos difíceis do que com os momentos felizes, digamos assim. Sim. Então precisa ter muita persistência. E se por um acaso o que você planejou hoje não está dando certo, os sonhos são substituíveis. Se aquele sonho passou a ser uma meta, você conseguiu cumprir aquela meta, você colocou outro sonho para realizar. Pronto, vamos passar para a próxima etapa. Mas se aquele sonho não deu certo, se dê o direito de sonhar novos sonhos, de sair da zona de conforto. Pronto. E não tem problema. Não, Não deu tem certo o problema problema. nenhum. O primeiro, o segundo vai dar. É isso mesmo. E- É o que a gente faz, erro e acerto. E tudo aquilo que sua trajetória, daquilo que, digamos, não deu certo, vai ser experiência vai ser bagagem para você levar para o próximo projeto. É uma experiência. Sim. É uma A experiência. gente tem que tirar a experiência de tudo, de tudo. É uma experiência. Márcia, agora a última pergunta. O que realmente faz você... Eu sei que você... É essa questão de acreditar em si mesmo, mas Sim. qual é a sua motivação real mesmo, lá dentro de você? O que faz você acordar todo dia e falar, puxa, é isso aí que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu gosto de fazer. Me diga assim, uma motivação interna. É fazer diferença na vida das pessoas de forma Certo. positiva. Pronto. Entendeu? Assim, Muito se eu bom. não me enxergar dessa forma, não vale a pena. Entendeu? Muito Então bom. eu tento demonstrar isso em todas as áreas da minha vida e principalmente na parte profissional. Então, se eu não consigo atingir, né, a pessoa, Se você não consegue impactar a pessoa... impactar a pessoa. Na verdade, porque a sua área é arte, né? Isso. Você quer impactar, né? Isso. Daquela forma, né? Com a sua criatividade, com o que você, né? Vende, Ser verdadeiro. Né? Você quer Isso. impactar ali de uma forma ou de outra, de forma positiva. Exatamente. Né? Exatamente. Na vida do outro, né? É ser o diferencial na vida do Ser outro. o diferencial. Por menor que você pense ou imagine, poxa, isso não vai fazer diferença. Isso faz diferença. Faz. Então, é isso que me motiva a levantar todos os dias. Muito bom, Márcia. Márcia, olha, eu tenho muito só te agradecer por essa sua generosidade de estar aqui batendo um papo, né, no nosso canal Momento Empresa e levar essa inspiração, porque é uma inspiração para os demais artesãos do Brasil, né, que vai se identificar Sim. com a sua fala dos desafios, né, das dificuldades, né, e principalmente da inspiração que move o dia a dia, né, dos artistas, porque eu vejo como um artista, né, transformar, né, algo, um pedaço de pano, em algo maravilhoso que você faz, por exemplo, no meu caso, que eu tive a oportunidade Sim. de estar, né, de receber, né, esse mimo, foi uma necessaire com o meu nome personalizado, e quem não gosta, né, de algo assim personalizado, né, foi maravilhoso. Então eu acho que essa... E eu, né, comprei de você e dei de presente para todas as pessoas da minha família. E eu te digo, eu tenho até hoje, eu encontro as minhas amigas, né, minhas irmãs, e elas falam, olha aqui, Denise, dentro da bolsa, olha aqui o que eu levo. É o meu nome. Então, isso é muito legal, assim, é uma experiência muito legal, né?
retorno muito bom, né? Isso. Que a gente tem e a gente impacta. Você impactou minha vida e eu impactei a vida das minhas amigas, das minhas irmãs. E você também impactou a minha, você sabe disso, né? Não somente as minhas irmãs, porque tem os meninos também, Sim. né? Nós fizemos também, né? Dos meninos, sim. É. Sim. Então, Também. acho que é isso que me move. Uhum. Eu vi um depoimento desse de um cliente. Então, Sim. que eu fiz diferença, Exato. por mínima que seja. Então, toda a encomenda que eu te entreguei, né? As peças que eu te entreguei, gerou uma memória maravilhosa para mim e gerou Pra memórias para a sua rede de relacionamento. Exatamente. Olha que coisa. Então, é você fazer isso diferença na vida do outro. É isso aí. Muito obrigada. E eu queria agora te presentear com um dos nossos patrocinadores, né? Que é um app financeiro, DRE Metrics, né? Obrigada. E aqui a Mávia Cosméticos, que você já conhece também. Sim. A Mávia, né, é uma cosméticos capilar, né? E tem produtos é um dos nossos patrocinadores e DRE também. Obrigada. Tá? Márcia, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer receber você Agradeço. aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida.